Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma alegria estar com vocês nesse dia. Então, para a gente poder começar, eu queria convidar todos a poder fechar os olhos nesse momento, para que a gente entre em sintonia, em ligação com toda a espiritualidade amiga que está conosco, em especial o nosso anjo da guarda, que cuida, que zela por nós desde a nossa encarnação, desde o nosso nascimento. Vamos também sentindo o amor de Mãe Maria, que vem ao nosso socorro neste momento, nos envolvendo no seu manto de luz e de amor. Vamos entregando a ela as nossas aflições e angústias e recebendo todo o amor de mãe que nos preenche e nos dá força para seguir em frente. E assim vamos chegando até Jesus, nosso querido mestre amigo, que nos recebe de braços abertos e nos envolve em um abraço de profundo amor. Então, Jesus nos abençoa e nos convida a viver o seu Evangelho e nos leva à presença de Deus, nosso Pai e Criador. E só temos a agradecer por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, tanto aquelas coisas boas, tanto aquelas coisas não tão boas assim, na certeza que tudo isso é para o nosso crescimento e aprendizado. E como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a reflexão evangélica de hoje, ela está baseada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título como O Consolador Prometido. Nessa passagem, qual que é o contexto? Que Jesus, ele já sabe que vai ter os seus as últimas horas últimos momentos junto com os apóstolos, antes da crucificação, antes de passar por todo o Calvário. Então ele sente um desejo de reunir todos os apóstolos pela última vez para dar orientações, motivá-los a seguir em frente, orientações para aquilo que eles vão receber lá na frente, para tudo aquilo que eles vão enfrentar. Então é um momento de, sabe, meio que despedida por parte de Jesus. Já existe esse clima no ar. E em um determinado momento dessa reunião, que a gente conhece no Evangelho como a última ceia de Jesus com os apóstolos, Jesus ele fala então de um consolador, um novo consolador, um consolador prometido. Isso está no Evangelho de João e a passagem diz exatamente assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, como eu disse, isso está no Evangelho de João, no capítulo 14. Mas a pergunta que não quer calar: quem é esse Consolador prometido? Se a gente for na descrição de que Jesus coloca, ele deixa bem claro que não é ele, porque ele fala que ele vai pedir ao Pai que envie um outro Consolador. Se é um outro Consolador, não é ele. Então não é o próprio Cristo. E diz também, Jesus diz que é um Consolador que vai ficar conosco para sempre. Se vai ficar conosco para sempre, não é uma pessoa, não é uma personalidade, é algo que transcende o material, é algo que vai ficar dentro de nós para sempre. Então não tem como ser alguém que está aqui encarnado. Mas para desvendar esse mistério, na última frase
acho que tem o pulo do gato onde a gente pode descobrir quem é esse Consolador. Jesus diz assim: e esse Consolador vos ensinará todas as coisas, isso, e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho vos dito. Aqui eu acho que a gente consegue começar a entender quem pode ser esse Consolador prometido. Porque eu não sei vocês, mas tem algumas passagens que Jesus, alguns ensinamentos que Jesus dá, é de difícil compreensão. Eu, quando comecei a estudar o Evangelho, tinha alguns ensinamentos que, para mim, eram coisas que meio que até indecifráveis, eram difíceis de entender. Eu vou dar um exemplo. Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Então, para ver o reino dos céus, é necessário que o homem nasça novamente. Nascer novamente? Mas como nascer novamente? Como a pessoa pode, em si, ela voltar para o ventre, para o útero da mãe? Isso é difícil isso. Mas aí a gente vai entender que Jesus está falando da reencarnação. A reencarnação que é um processo aonde a misericórdia de Deus nos dá a reencarnação para que a gente possa, de vida após vida, a cada existência, ir acumulando experiências, acumulando aprendizado para a nossa própria evolução espiritual. Então a gente entende que esse nascer de novo se refere ao seguinte: se a gente, para chegar ao reino dos céus, que é um reino angelical, a gente precisa necessariamente passar por várias encarnações para ter esse aprimoramento espiritual e chegar então a esse reino, ao reino dos céus, a esse reino de plenitude. Tem uma outra passagem que também ela é desafiadora, que ela fala assim: Jesus fala assim: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Agora a pergunta que não quer calar é: você conhece alguém perfeito? Você já conheceu alguém que era assim, perfeito? Não, essa pessoa é perfeita, não tem nenhum tipo de defeito, imperfeição, é tudo perfeito nessa pessoa. É difícil, não é? É muito difícil. Então quer dizer que a ordem de Jesus para que a gente seja perfeito, ela não está sendo cumprida por toda a humanidade? Ou Jesus está falando, olha, dentro da sua trajetória espiritual, sejam perfeitos, busquem a perfeição, mirem na perfeição espiritual. E é essa a mensagem. E aí, pegando o exemplo anterior das reencarnações, o propósito é esse: é cada um de nós, dentro do nosso nível de evolução, a gente vai, a cada nova encarnação, se aperfeiçoando. Para chegar o quê? Para chegar num nível de perfeição próximo a Deus. E nesse nível de perfeição, a gente vai estar muito mais em plenitude, sem as dores que a gente tem, sem o sofrimento que nos abate. Então, percebam que há uma coerência nos ensinamentos, né? Aí tem um outro trecho que Jesus fala, uma outra passagem no Evangelho, que Jesus assim: a cada um será dado segundo as suas obras. A cada um será dado segundo as suas obras. Dentro da doutrina espírita, a gente conhece, né, a gente explica essa mensagem de Jesus através da lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. O que é isso? Cada ação no bem ou no mal que a gente pratica, ela em algum momento vai retornar a nós.
Mas esse retorno, ele não é um retorno como castigo. Ah, eu fiz o mal e o mal vai voltar para mim. Então quer dizer que isso é castigo? Não, não é castigo. Isso faz parte da pedagogia divina. É Deus ensinando o seu próprio filho a que, sabe aquele filho que ele é teimoso e quer botar o dedo na tomada de todo jeito? E você fala, não, não faz isso machuca, isso dá choque, né? Você, né, chega até a proteger a tomada para que ele não mexa ali. Mas sabe o que acontece? Ele ouve tudo aquilo, mas não aceita, e mesmo assim vai lá e mexe na tomada. O que acontece? Toma um choque. Toma um choque, sente a dor. Então, por experiência, ele sabe, nunca mais eu vou colocar a mão naquele local, não vou mexer naquele lugar. Então, a pedagogia divina não é uma pedagogia de castigo. O castigo não vai funcionar. O que funciona realmente é o aprendizado do espírito. E é interessante isso porque dentro da doutrina espírita a gente vê isso assim de forma muito nítida. Kardec ele fala num dos livros, no livro O Céu e o Inferno, que foi um dos livros que fazem parte, né, dos 5 livros que Kardec escreveu. Ele fala assim nesse livro, um trecho, que toda virtude e todo defeito que existe em nós é motivo de alegria ou motivo de sofrimento em nós mesmos. Então, por exemplo, eu tenho uma virtude. Essa virtude, ela é motivo de alegria, de felicidade para mim. Mas um defeito, ele vai ser motivo do quê? De dor e sofrimento para mim também. Como castigo? Não, como um aprendizado, como eu disse anteriormente. Para sair só da parte da teoria, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, pensem numa pessoa que é teimosa. Teimosa. A teimosia é um defeito. Vocês concordam? É uma teimosia, é uma imperfeição. Né? Não adianta a pessoa falar assim, ah não, eu não sou teimosa, na verdade eu sou convicta das minhas posições. Não, não. A gente é teimoso. E a teimosia, na verdade, é um orgulho ali disfarçado. Né? É um orgulho disfarçado. Mas enfim, a pessoa é teimosa. Aí a pessoa que é teimosa, agora um exemplo pessoal, ela, além de ser teimosa, ela, por exemplo, é intolerante à lactose. Então ela não pode comer nenhum derivado de leite que ela acaba passando mal, né? Vocês sabem muito bem, não precisa entrar em detalhes. Né? Só que acontece, a pessoa mesmo sendo intolerante à lactose, o que ela faz? Vou comer queijo, vou tomar leite. Vou comprar uma pizza, vou comprar a pizza que tenha mais queijo que tem no cardápio. E o que acontece? Ela acaba sofrendo as consequências da sua própria teimosia. Né? Então percebam que a teimosia acaba levando, né, o ser para dor e sofrimento. Tá? É castigo? Não é castigo. Não é nenhum tipo de castigo. Tá? Então, quando Jesus fala a cada um segundo as suas obras, né, você vai receber de acordo com a obra que aquilo que você está fazendo em vida. É isso que você vai receber. Né? Isso vai voltar para você. Então a gente percebe que quando esse Consolador prometido, ele nada mais é do que todo o entendimento, todo o conhecimento, todos os ensinamentos que a própria doutrina espírita traz para a gente. Traz para a gente a reencarnação, como eu falei, a lei de causa e efeito, porquê, né, do sofrimento na nossa fase como humanos aqui, por que tem tanto sofrimento no mundo. Então, o Espiritismo, ele traz
essas respostas. E o mais importante, ela traz luz para muitos ensinamentos do próprio Cristo. O próprio Cristo ele deixou vários ensinamentos no Evangelho que somente com a chave da doutrina espírita a gente consegue entender, a gente consegue compreender. Então, por isso que a gente acha que o Consolador prometido lá por Jesus, lá atrás, lá na época que eles não poderiam ainda receber essas informações, hoje chega para nós como a doutrina espírita. Mas, consolador, será que a doutrina espírita realmente é consoladora? Será que ela consola realmente? Ou é só propaganda? Ou só é propaganda de mais uma religião? O que de fato tem a doutrina espírita de consoladora? Eu queria, para responder essa pergunta, eu queria trazer uma história, e uma história de vida real. É uma história real de um rapaz. Tá? Esse rapaz se chama Rogério Borges Figueiredo. Rogério Borges Figueiredo. E né, o Rogério, ele tinha um apelido, né? Todo mundo chamava ele de Rogerinho, 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 e ficou o apelido dele como Gerim. Então todo mundo conhecia ele como Gerim. Então, o Rogério cresceu, ele nasceu numa família, né, de classe média, não tinha, né, tinha todos os recursos, né, teve uma vida, né, uma infância tranquila, não eram abastados, mas tinha o suficiente para viver. Ele cresceu então nesse lar, junto com a mãe, com as irmãs e com o pai. Quando ele era um pouco mais velho, o pai veio a falecer, então ele viveu então com a mãe e com as irmãs. Quando o Rogério, então, né, o Gerim, entrou na adolescência, é aquela fase difícil, né, aquela fase meio de revolta e tudo mais, e ele conheceu alguns amigos não muito bons para ele. Esses amigos apresentaram para ele o álcool, apresentaram também as drogas, e ele começou a se envolver com o álcool e com as drogas. A família, então, tentou de tudo para recuperar, né, o Rogério, o Gerim, e tentaram até colocar ele numa clínica de reabilitação, onde ele não conseguiu se adaptar à clínica. E a família ainda na esperança de recuperar aquele rapaz. Mas, num final de semana, onde a família estava numa chácara, a mãe, num determinado momento, a mãe, ela deu falta, né, do Rogério. O Rogério tinha um tempo que não tinha visto ele, procura ele pela chácara, vai até o quarto dele e encontra o Gerim sem vida. O Gerim, ele tinha acabado de tirar a sua própria vida. A mãe entra em desespero, ela entra em parafuso. Imagina, imagina a cabeça da mãe, né, vendo o seu filho ali, ele morrer, né, por suicídio. Então é uma comoção geral para a família, e a família tenta buscar forças para seguir em frente. Mas é muito difícil, é muito difícil. E aí eu queria dar uma pausa nessa história e que você pudesse pensar e se colocar no lugar dessa família. Imagina, se coloque no lugar dessa mãe. Como, como estaria, né, essa mãe? Se coloque no lugar de um amigo ou de um familiar. O que a gente poderia falar para uma mãe dessa para trazer consolo? Percebam a dificuldade. Mas então, essa família, ela procura auxílio e ela fica sabendo que ia ter um evento lá na cidade, um evento espírita, onde iam ter cartas psicografadas, cartas enviadas no mundo espiritual. E era um evento que reunia dezenas e dezenas de famílias. É um evento onde você chega e ninguém sabe quem vai receber uma carta.
Mas a família, mesmo assim, a família vai, a mãe junto com a família, vai até o evento, e lá, nesse evento, a família recebe um presente. E eu queria dividir com vocês o vídeo desse presente que a família recebeu. Então eu vou começar. Roberta, Rô, Ri e Mãe. É Gerim que está falando com vocês. Eu estou olhando isso muito fantástico. Eu poder falar, eu não acreditei quando eu fiz o que fiz. Mãe, não é culpa de ninguém. Eu me arrependo muito. Como eu fiz isso logo num lugar que era para trazer felicidade e descanso. Mãe, me perdoa? Me perdoa, eu sofro pelo que fiz. Ainda tenho muitas tormentas. Mas você tinha razão. Deus existe. Lembra quando você me mandava coisas de Deus? Rezas. Aqui não falam em inferno e nem em céu. Aqui tem vários lugares e eu me encontro pagando pelo meu ato. Mas, mãe, eu estou forte e decidido que com a força, a oração de vocês, eu vou conseguir passar e ir para outro lugar bem mais calmo. As pessoas que me ajudam não me julgam por nada e, pelo contrário, me ajudam muito. Eu também faço um tratamento que eles chamam de desintoxicação. Não parece nada com a clínica. Eu acho que o inferno era ali. Aqui somos ensinados, ajudados. Quando tenho sede, eles me dão água e rezam comigo. Eu já sei que com muita força e fé as coisas vão ficar bem. Mãe, eu te fiz ver a pior cena do mundo. E eu do lado via você gritar e me segurar. Teve tanta força que humanamente eu não era normal. Mas não fica lembrando de mim assim. Lembra dos meus sinais no rosto e do olho que você gostava. Lembra eu nadando na piscina com a espoleta linda. Como elas estão? Saudades. Saudade dos meus irmãos Ricardo. Ricardo, acredite, porque existe mesmo. Roberta, muito orgulho de você. Muito orgulho do seu trabalho. Tem uns dias que veio uma estrela guia que vem me visitar. Na mão sempre traz algo para mim, com um bigode lindo que tinha. Meu pai, nosso amor está aqui cuidando e me dando conselhos. Disse para mim que depois Deus vai deixar eu morar com ele. Meu pai me cuida. Mãe e irmãos, tenham forças. Sorriam das minhas loucuras. Lembre das nossas conversas e dos nossos sorrisos. Amo vocês, Rogério Borges Figueiredo, Jerinho. É emocionante, né? É emocionante. Imagina você ali como familiar, imagina essa mãe, ela nesse local, ela recebe então uma carta lá do plano espiritual do seu próprio filho. Uma carta rica de detalhes, rica de informações que eles nunca passaram. Por exemplo, o Rogério, né, o Gerim fala na carta que, né, perguntando da espoleta. E como que tá a espoleta linda? A espoleta era a cachorrinha da família. Então perceba assim, imagina a mãe recebendo esta carta, a carta, uma carta que prova que o filho continua vivo depois da morte. E muito mais do que isso, o filho continua vivo, ele foi amparado pela equipe espiritual e está sendo cuidado até pelo próprio pai, o pai que está lá no outro lado da vida. Pensa comigo, isso não é realmente consolador? Então, esse é um exemplo de como pode ser consolador, como é consoladora a doutrina espírita, através de uma comunicação que a gente chama, né, de mediunidade. Uma médium recebe uma carta no plano espiritual, então prova para aquele coração de mãe que está ali todo atormentado que seu filho continua vivo. Então que a gente possa entender que a doutrina espírita não é função da doutrina espírita angariar adeptos, converter as pessoas, nada disso. A doutrina espírita veio para nós para trazer mais luz para os ensinamentos de Jesus e para que a gente possa colocar esses ensinamentos dentro de nós
nossa vida prática. É que a gente possa, através de toda a informação da doutrina espírita, que a gente possa trazer um pouco de consolo para nossos corações, entender a causa do sofrimento, ter certeza que não existe, né, que não existe a morte. A morte é somente uma passagem. Então, que a gente possa acolher a doutrina espírita como uma força para que a gente possa seguir em frente. Ela não vai resolver os nossos problemas. Ela não vai, de maneira mágica, tirar os desafios que tem na nossa vida. Mas eu tenho certeza que ela vai, pelo menos, nos tirar do desespero para que a gente possa levantar a cabeça e seguir em frente. Porque isso é a meta de todos nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, para terminar, eu queria convidar todos a fechar os olhos novamente para que a gente possa agradecer a Mãe Maria por estar conosco, agradecer ao Mestre Jesus por todo o seu amor para conosco, todos os ensinamentos, e agradecer a Deus por todo o seu amor sobre nós. E vamos aproveitando que estamos aqui unidos e doando todo o sentimento mais puro e verdadeiro para toda a humanidade que está em sofrimento, aqueles que estão passando por problemas físicos, materiais, emocionais, problemas espirituais, aqueles que estão com problemas financeiros. Vamos levando essas boas energias às pessoas acamadas, nos hospitais, nas casas de repouso, nos orfanatos e nos presídios. Vamos levando também essas boas energias a alguma pessoa que você sabe que está precisando desses bons fluidos, que está passando por problemas. Comece a pensar nessa pessoa que a equipe espiritual vai levar essas boas vibrações para ela. E pedindo também que essas boas vibrações sejam levadas aos nossos familiares que estão nos nossos lares, a algum parente que já fez a sua passagem também, e que essas boas energias retornem a nós, renovando em nós a nossa fé, a esperança e nos dando força para seguir em frente nesse caminho de crescimento espiritual. Muito obrigado, Pai, por este momento e fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Muita paz e muita luz a todos.